o acompanhamento, doutor Jorge, da pressão ocular, que é uma coisa assim que antigamente também não faziam, né? A gente ia no oftalmo, a preocupação era ver o grau que ia precisar, no caso de criança e tal, já para a escola, né? Mas hoje todas as consultas têm a medição lá para ver enquanto está essa pressão ocular, né? Eu ouvia, até quero que você confirme, a medida, a limítrofe é até 20? 20 milímetros de mercúrio é um número, assim, na verdade não existe um número mágico, né, Zé? O que acontece? Por que se mede a pressão ocular? Porque o principal sintoma do glaucoma, vamos dizer assim, o principal fator desencadeante do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então todos os estudos mostraram que as pessoas toleravam bem a pressão até 20 milímetros de mercúrio, pressão do globo ocular, né? Que é a pressão exercida pelo humor aquoso contra a superfície da córnea, posterior da córnea. Mas o que acontece? O glaucoma ele é uma doença essencialmente vascular. Então nós temos situações que a gente chama de glaucoma de baixa pressão, que ela tem todos os sintomas do glaucoma e tem a pressão ocular baixa. Quais são os sintomas do glaucoma? É a perda do campo visual, né? Então o glaucoma ele não é uma doença da pressão ocular. A pressão ocular é o principal fator. Mas quando você olha o nervo óptico através de um exame simples para o oftalmologista, aí que entra o médico atuando, né? Não o técnico em medir o grau do óculos. Sim. Ele olha o teu fundo de olho e vê uma alteração do teu nervo óptico, que é compatível com a alteração que o glaucoma faz, ele tem que investigar. Mesmo que você tenha pressão de 10, 12, normal. O que ele faz daí? Ele vai para outros exames. Campo visual, né, que é um exame importante, porque o glaucoma começa a perda da visão na periferia. Às vezes a pessoa tem a pressão normal do olho e tem um exame de nervo óptico alterado, com características de glaucoma, e você faz o campo visual e ela tem uma lesão já, uma perda de visão. Aí nós chamamos de glaucoma de baixa pressão. E isso se sabe hoje, né? Exatamente. Porque hoje, quando a gente fala, é de alguns anos para cá, né? Pressão alta já era glaucoma, né? E não existia forma de medir a pressão. A primeira fórmula foi com os 2 dedos, o oftalmologista, e até hoje a gente ainda usa isso, né? Os 2 dedos para sentir a tensão, o tônus do globo ocular. É como se fosse até sentir uma isso, pulsação. Exatamente, é mais ou menos assim, né? Ainda se veja que tem coisas que o médico, que ele tem, vamos dizer assim, uma experiência, e que ele tem o interesse de não ficar só atrelado aos exames complementares, por isso que são exames complementares, ele consegue, às vezes até no interior, no meio numa região onde não tem acesso a essa tecnologia, ele consegue fazer os diagnósticos, né? Claro que é muito melhor ele não vai ter quanto que está a pressão, mas ele vai saber se está boa ou não. Ruim ou não, né? Aí lá o Schultz, lá no século XIX, inventou um aparelhinho que media a pressão, era um pezinho, que foi usado até os anos 60. Tipo uma balancinha mesmo? Você punha ali na córnea e fazia a medição e dizia, poxa, essa pressão está alta. Olha que interessante. E você veja que para a história da humanidade são coisas muito recentes. Depois vieram os tonômetros de aplanação, que a gente punha um corantezinho, você deve ter feito muito. Né? Até chegar hoje são os tonômetros de sopro. Qual é a grande vantagem do tonômetro de sopro? É a rapidez, né? Ele é um exame onde não se toca no paciente, então não existe perigo de contaminação, vamos dizer, de um tonômetro ser mal esterilizado. Isso, ele faz a compressão ali e o programa do computador faz a leitura. Esse teste da pressão ocular, está certo? O teste da pressão ocular, ele é interessante para o público que tem uma idade um pouco mais avançada, sim, porque ele pode revelar até algumas coisas que normalmente poderiam não ser reveladas. Existe uma tendência da pressão do glaucoma aparecer mais nas pessoas acima dos 40 anos. Mas nós falamos já do glaucoma congênito, né?
E tem os glaucomas de baixa pressão, quer dizer, não é só a medida da pressão, a gente não trata a pressão do olho, né? A gente trata o glaucoma se for necessário. A informação que esse exame vai... A pressão vai é mais ou passar. menos assim, você tem a pressão arterial alta, você pode desencadear um infarto, um AVC, um derrame, né? E a pressão do olho alta, a pressão do humor aquoso alta, pode desencadear um glaucoma. Por isso que às vezes tem olhos que toleram pressões de 22, 23, 25, e o médico ainda diz, olha, não vou tratar, se você puder vir sempre aqui. E fazendo o campo visual e vendo que não teve perda de visão. Exatamente. E tem pressões abaixo de 20 já com perda de campo. Porque o glaucoma é uma doença essencialmente vascular. É a falta de boa circulação no nervo óptico. Agora, você imagine uma caixa d'água cheia, a água, que seria o sangue, não vai entrar mais pelo cano ali para circular dentro da caixa d'água. O olho é a mesma coisa. Se a pressão é muito alta, o sangue não circula. Eu achava que ele entrava de forma muito grande, mas não conseguia sair da mesma forma, por isso que ele causava... É que tem vários tipos de glaucoma, né? Tem glaucoma agudo, glaucoma né? agudo, A pessoa passa que é uma emergência. Por um dor muito estresse, grande, alguma coisa. Geralmente o glaucoma agudo ele é uma consequente, uma má formação do globo ocular. A pessoa tem a câmara anterior muito rasa, então ela já tem uma dificuldade natural do escoamento do humor aquoso. E aí, se ela passar por um estresse, é nesse momento que às vezes é um estresse, às vezes é uma pupila que se dilata e fecha o ângulo da câmara, que é onde é o ralo, vamos dizer, de drenagem do humor aquoso. Então tem vários fatores, né? Porque cada traumatismos, cada traumatismos que desencadeiam o glaucoma. A catarata, às vezes tem uma indicação de cirurgia de catarata pelo aumento, pela intumescência do cristalino. Ele vai crescendo dentro do olho e vai empurrando, vai fechando o ângulo de drenagem do humor aquoso. Então é uma indicação de cirurgia de catarata. Nossa, como tem nuances, tem um mundo, A propósito, doutor Jorge, a pessoa de mais idade, ela tem que tomar sol ainda de maneira mais moderada do que os mais jovens, porque o sol é benéfico num lado, né? Como vitamina D, tá, mas nos olhos a exposição sempre com óculos perigosa, escuros é melhor, né? Proteger do raio ultravioleta. Sempre. Estamos em pleno verão. E não dá para ainda. Passar protetor solar no olho. A maioria das pessoas tem uma alergia terrível, né? Então é o óculos ainda, é o óculos, né? Com filtros solares que nos dão a proteção necessária, né?